Olá, signo de peixes! E aí, como é que vocês estão, galera? Todo mundo bem? Gente, vamos lá, vamos abrir aqui o nosso jogo. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho, deixa sua mensagem, é sempre bom saber o que vocês estão achando. Se essas leituras estão ressoando para vocês. Vamos lá, vamos colocar aqui o nosso jogo, vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês, tá bom? Passarico. Os passarico aí, brabo. Aqui tem muito pássaro, João. Eles aparecem ali, parece um brigando, tem um monte. Vamos lá, gente. Energia para peixes, sol, lua, Vênus ou ascendente. É intuitiva coletiva, não vai só com todo mundo, mas eu tenho certeza que traz um recado maravilhoso. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. 3 de espadas, o 6 de espadas já havia caído. Ai, meu Deus, o que aconteceu com você? Elas são muito escandalosas. O dia uma delas estava tentando... que lindinha ela no meu telhado. Quando eu vi, ela tava comendo no meu telhado. Eu, sai daí! Quase que ela abriu um buraco no meu telhado. Falei, tá maluco? Quer arrombar o telhado da minha casa? Mãe invasora. Ai, meu Deus, terríveis. É que tem muita. Vamos lá, galera. Meu provo. Aqui tá falando que essa semana tem a chance de você se regenerar. Vamos botar assim, regenerar. Se refazer, se reinventar, recomeçar, recarregar e se curar. Aqui tá mostrando que você vem sentindo um cansaço, parece assim que o mundo tá te engolindo, sabe? Aquela situação como se você estivesse sendo sugado, assim, entendeu? Difícil o negócio aqui. Aqui tá mostrando pra mim isso, você sendo sugado. E uma semana onde você vai entender o porquê e também como que isso para de te machucar. Eu acredito, a princípio, que ele esteja falando que você tá assim porque você tá sentindo as dores do mundo, né? O mundo tá difícil, né? Nós estamos em meio a notícias de mortes de um monte de gente, é guerra, são líderes que só se importam com o poder, não tem ninguém ali que é inimigo de ninguém. Todo mundo ali é aliado, todo mundo ali quer criar o caos. Eles só são inimigos de nós, que estamos aqui embaixo. Eles, entre si, têm as suas alianças de poder. Agora nós, né, somos colocados em situações assim para que pessoas morram, para que a gente tenha medo, para que isso continue, que a gente continue a sofrer, eles continuem lá em cima e a gente morrendo aqui embaixo. Então, assim, você tá sentindo as dores do mundo. E essas dores do mundo estão derrubando a sua energia, a sua vibração, como se você estivesse desmoronando. Aquela frequência Schumann, né? Aquela energia da coisa... da frequência? Ressonância Schumann. Eu buguei minha cabeça. E ela tá bem alta nesses últimos dias, mas sabe o que mais me chama atenção? Quando ela tá alta, as pessoas, nossa, eu estou me sentindo maravilhosa. Nossa, só vibrando paz. As pessoas são tão mentirosas que chega a dar raiva. Porque me diz quem que está assim na situação atual. Tu só pode ser maluco. Você não tá em paz, você já perdeu a lucidez. Porque não temos condições de não perceber que o nosso mundo está, assim, sendo metralhado de coisas negativas. Óbvio que a gente não deve vibrar nessa energia, mas seria impossível, eu teria que estar sendo muito hipócrita para falar para você que a gente não tem, a gente não tá. Tá tudo maravilhoso. Não tá, cara. E essa energia que tá vindo, você tá vendo o benefício que ela tá trazendo? O bem-estar que ela tá trazendo quando o cara bombardeia o mundo. Olha pra sua vida, então. Você tá sentindo dores do mundo, né? Porque tá todo mundo dizendo que tá tudo bem, que eles estão vivendo bem mesmo. Não estão.
entendeu? Tá todo mundo vivendo uma guerra, tipo isso que tá acontecendo no mundo dentro de si. Isso talvez esteja acontecendo muito intensamente com você que está me assistindo nesse momento. E esteja sendo pior porque você está ouvindo alguém falar assim, ai, mas eu tô ótimo, não tá acontecendo nada não. E vive no mundo Alice, tá uma merda, tá tudo louco mesmo. Você não tá maluco, você tá vivendo uma guerra interna, tá lutando muito para poder sair desse caos e vai conseguir. Mas você consegue sair com mais consciência assim do que se enganando como se só tivesse ruim para você e tá todo mundo bem menos você. Entendeu? Você tem que olhar para isso e entender que realmente está se manifestando, tá? Às vezes a gente fica nessa ideia de, ai, tá ruim só pra mim, todo mundo tá bem menos eu. Cara, tá todo mundo, desesperado em alguma situação. Não fica olhando pra sua vida como se você fosse o mais sofrido da Terra, porque é essa sensação que a gente acaba tendo, que todo mundo tá lidando muito bem com caos e eu tô sucumbindo. Não, você tá sentindo as dores do mundo e imagina as coisas que você tá enfrentando no seu mundo particular. Ao invés de você achar que o mundo tá desabando só para você, entenda que todo mundo tá carregando uma cruz ali, tá difícil para todo mundo sim, ninguém está melhor do que você, muito pelo contrário, talvez você até esteja melhor, as pessoas estão pior, mas estão sendo excelentes atrizes e atores para o mundo, mostrando ali uma faceta de mentira, tentando mostrar para os outros que vocês é que têm uma vida ruim, eu tô vivendo pleno, ostentando uma mentira. Então, o jogo está mostrando, essa semana você vai ter a chance de olhar para tudo isso, ver realmente, eu tô sentindo a dor do mundo, tanto do mundo que eu compartilho com as pessoas, tanto do mundo que eu habito dentro de mim, e eu vou ter a chance de olhar para cada uma das minhas feridas e curar cada uma delas, separar, refinar. Isso aqui fica, isso aqui vai embora. Isso aqui é meu, isso aqui não é. Esse sofrimento eu tenho como resolver essa questão? Não me cabe. E saber delegar, entendeu? Deixar as coisas, né, pelo caminho, porque tem coisa que você não vai conseguir, você não é para resolver e ela só foi instalada ali no teu código apenas para que você continue naquele ciclo ali vibrando tristeza. Aqui tá mostrando, você vai ter chances muito poderosas de recuperar, de ter uma autoconfiança de volta, de ter o teu brilho de volta, de ter vontade de viver de volta, porque sim, tá tudo ruim, mas a gente consegue ver sempre uma coisa boa no mundo, tem mais coisa boa no mundo do que coisa ruim, mas as vibrações não estão ajudando a gente a enxergar, mas a gente também não vai conseguir enxergar sendo hipócrita, dizendo que o mal não existe, gente, pela misericórdia, ele está ali, ele existe dentro de cada um de nós, mas a gente precisa reconhecê-lo primeiro, antes de inventar um monte de mentira. Aqui, pare de fugir do sofrimento, encara ele. Ficar fingindo, ignorando, fingindo que não é contigo, fingindo que não tá acontecendo, tá acontecendo. E ali é como se ele estivesse tentando falar pra você, se permita sentir, para de fugir. Se permite sentir o que está diante dos seus olhos, porque eu quero que você sinta, eu quero que você entenda que tudo bem, vai passar, mas permita o seu corpo sentir, entender que aquilo ali está tentando ensinar. Às vezes a gente olha para uma situação e é isso que está aqui. Por que eu estou passando por isso? Meu Deus, mas por quê? Nossa, eu sou um grande sofredor. E o universo quer que você olhe para que todas as questões sejam coletivas, sejam suas questões individuais e pense da seguinte maneira: o que o universo está tentando me ensinar sobre essa vida, sobre essa passagem dentro desta lição? Não o que é que, por que eu estou sofrendo esses não, o que isso está tentando me ensinar? O que me vem na mente quando isso acontece? Só penso sofrimento, ou eu consigo ser muito inteligente, olhar para aquilo ali e falar assim, cara, isso está falando sobre o meu sentimento, sobre a negligência que eu tô tendo comigo, sobre o abandono que eu tô me dando aqui, né? Não tô preocupada com o meu bem-estar. O que isso tá tentando me ensinar? É sobre isso, gente. Nós estamos conversando com o universo, assim, de uma maneira muito, muito clara, muito profunda. E ele quer que você olhe para essas questões dessa semana e se permita regenerar. A dor vai passar, mas ela só passa se você se permitir sentir ela até que ela acabe, entendeu? É como se você tivesse que terminar aquela situação. Deixe isso ser sentido, entenda isso e se despeça da dor
Entendeu? Porque quando a gente começa a enfrentar, porque igual assuntos sobre morte, muitas questões, as pessoas temem muito esses assuntos. Às vezes eu falo aqui no YouTube sobre questões de morte, as pessoas, elas surtam, né? Elas me atacam nos comentários, eu fico pensando assim, você não quer encarar a única verdade que você tem na vida? Eu não imagino como seja a vida dessas pessoas, porque eu não vivo desse jeito, então eu não consigo entender e nem quero. Eu tô numa posição onde eu tenho que entender o tempo todo, mas disso eu não faço questão, porque é de uma burrice tão grande que eu fico realmente, não tenho condição. Eu não me esforço para entender quem não entende morte. Porque morte é isso, a única certeza que você tem. Você não sabe se vai viver amanhã, mas você tem certeza que um dia você vai morrer. Acabou. Essa é uma exata. Se você tem essa exata, para de se enganar, para de se iludir, para de ficar enchendo linguiça, que não é um mundo da Alice. Você vai morrer assim como eu vou morrer também, nós vamos fazer uma passagem. O eterno é só o nosso espírito. Lidando muito bem com isso, a gente olha e faz o que eu faço com a vida que eu tenho agora. Que as pessoas não querem falar de morte, mas também vivem como se estivessem já mortos aqui em pé. Então é muito contraditório, muito hipócrita. Aqui tá falando, sinta a sua dor, se permita morrer disso e renascer das cinzas. Se permita que essa situação te leve a fênix, entendeu? Para que você consiga voltar. Se você não atravessar, vai ficar em frangalhos até o fim. Permitir que essa situação ela mate esse ser que está esgotado para que o outro possa surgir dentro da mesma existência, gente, é divino. Toda vez que eu passo por uma crise, uma situação muito difícil, eu fico o tempo inteiro assim, eu quero morrer, quero morrer, quero morrer. Mas é o meu corpo chamando por uma morte daquela dor, pelo amor de Deus, deixe morrer dentro de mim. E eu sinto mesmo, como se eu morresse. Uns dias depois de muito sofrimento, de muita reflexão, estou pronto mais uma vez para recomeçar, tentar mais uma vez e seguir a minha vida. Eu lido bem com a morte, não são todos que lidam. Mas aprender isso faz de você uma pessoa que encara essa jornada terrena com muito mais coragem. Porque se você não teme a morte, que é a única verdade que temos aqui e que representa um fim, nada pode te parar, nada te assusta. Você não tem medo de mais nada. Então, o que opera em cima de nós não nos controla. A gente está em total controle sobre o nosso emocional, sobre a nossa forma de pensar e agir nesse mundo. Claro, a gente não controla os acontecimentos, mas a gente controla como a gente reage a eles. E essa acho que é o grande ponto de virada de um despertar. É você saber dominar a sua reação a tudo que lhe ocorre. Porque o despertar ele não te isenta de sofrer. A espiritualidade, ser uma pessoa devota, não te isenta do sofrimento, dos desafios. Muito pelo contrário, ele te dá a capacidade de entender que acima de qualquer coisa você é igual e você vai saber superar aquela situação. Isso te torna forte diante do desafio. Isso mostra a sua capacidade de compreender que é uma coisa que você vai estar trabalhando dentro de você, a sua espiritualidade, para a evolução do seu ser. Mas a vida ainda continua aqui embaixo, né? Então essa é uma semana de restauração, regeneração, de encarar situações ligadas a fins, situações ligadas à morte, situações ligadas a doenças, situações ligadas a feridas, situações ligadas a uma depressão que você não se aprofunda na raiz dessa situação, situações ligadas a lutos que você vai precisar aceitar que estão acontecendo, a despedidas de pessoas, despedidas de um eu que você não pode mais vestir, essa roupa não te cabe mais e você vai ter que olhar para isso, dar marteladas nele ali, terminar de finalizar ele e falar assim, agora eu vou procurar uma outra roupa, porque essa não é mais aquela que quero vestir daqui para frente. Então é um momento de recomeço muito forte para vocês, uma semana que provavelmente vai ser muito intensa, mas eu espero de todo meu coração que essa leitura faça sentido e consiga trazer uma nova versão melhorada de você para agora e que você consiga ver a beleza da vida dentro de tantos acontecimentos desafiadores, que é o continuar, que é o seguir em frente, né? A gente sempre pode escolher novos caminhos, não porque a gente está ignorando o caos que está acontecendo, mas porque a gente entende que o caminho também compartilha dessa luz e dessa sombra, né? Você sabe lidar com tudo isso. A margem, porque o 6 de espadas, essa margem está chegando. O seu barquinho está chegando na margem. Ele vai conseguir parar para você poder descansar em solo firme, mas para isso precisa saber navegar nessas águas turbulentas. Precisa parar de ter medo, tá bom? Receba essa mensagem com muito carinho, muita gratidão a todos. Um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho!